E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos aí dar a continuidade no conteúdo que nós estávamos falando sobre a questão da formação de palavras por composição. Nós vimos aí os dois conceitos da composição. Um é a justaposição. O que é mesmo justaposição? Justaposição quando dois ou mais radicais se juntam e eles não perdem nenhum elemento. Agora, a aglutinação. O que seria a aglutinação? A aglutinação, esses dois ou mais elementos se juntam e eles ficam tão juntos que eles acabam perdendo algum elemento. Vamos ver então como que ficaria essa questão dos exercícios que nós colocamos. A professora tinha passado já para vocês sobre essa questão, né? O plano alto, girassol não perde nenhum elemento e a questão do guarda civil. Guarda civil também não perde nenhum elemento, ou seja, eu tenho uma palavra por aglutinação, uma palavra por justaposição e uma outra palavra por justaposição. Isso já está gravado na nossa mente, nós já sabemos isso. Então agora nós vamos fazer os exercícios para que isso realmente fique aí gravado. Vamos lá. A professora colocou aqui algumas palavras, né, uma figura, e você tem a questão agilidade emocional, autoestima. Aqui essa palavra até está escrito de forma incorreta. Antes essa palavra ela tinha hífen, depois com o novo acordo ortográfico, essa palavra ela foi modificada. A professora vai colocar aqui a forma correta dela que está aqui nesse caso, mas vamos colocar aqui. Então a palavra autoestima, agora ela se escreve desta maneira. Então não tem o hífen ali. Veja que eu peguei a palavra auto, eu peguei a palavra estima, elas se juntaram, perdeu algum elemento? Não. Na pronúncia você fala cada um desses elementos aí que compõem essas palavras. Então nesse caso, ela é o quê? Uma composição por justaposição. Aqui a professora colocou, identifique as palavras e veja os processos de formação e classificação gramatical. Então você tem aqui essa autoestima sendo a questão de justaposição. Você tem aqui a palavra coerente. Coerente, ela não é composição, mas ela é uma palavra que é formada por derivação, né? Então, nesse caso aqui, você tem as duas, agilidade também, né? De ser ágil mais dade. Então, você também tem uma derivação aí. As palavras são assim, né? Você utiliza tanto por derivação, tanto por composição. É importante que agora você saiba exatamente quando tem um radical ou dois radicais. Então vamos lá, esse primeiro exercício que a professora colocou, o processo de formação de palavras está indicado corretamente em. Então vamos ver, a palavra barbeado, tá? Então nesse caso aqui vem de barba, né? Então você tem aqui a palavra barbeado, ela tem apenas um radical. A ele você acrescentou o quê? Um sufixo, vem depois da palavra, então ele é sufixo. Aqui a professora está dizendo que ele é derivação prefixal e sufixal. Errado, né? Então, nós não podemos aí marcar essa questão, ele quer aquilo que está indicado corretamente. Então, essa daqui está incorreta. Agora, olha essa, desconexo, eu estou dizendo que é uma derivação prefixal. Pessoal, né? A conexão aqui, eu coloco um des que é o quê? Que é exatamente um prefixo. Então, provavelmente é essa daqui que está certa. Vamos só ter certeza da nossa resposta. Enrijecer é uma derivação sufixal? Olha, é rijo. Rijo é algo duro. Então, nesse caso, eu coloquei o em e eu coloquei o ser. Eu tenho o derivação prefixal e sufixal. Então, nesse caso aí, você tem exatamente o erro aqui nessa palavra. Na verdade, essa palavra nem derivação prefixal sufixal ela é. Ela é chamada de parasintética, mas a gente vai deixar isso para depois. Mas o que importa para nós é você saber que ela não é
sufixal. Passatempo, a professora está dizendo que é composição por aglutinação. A gente fez isso, né? Peguei passa, peguei o tempo, juntei as duas, perdeu o elemento? Não. Então, ela seria por justa posição. E o pernilongo? Perna mais longo, eles juntaram, perdeu o elemento, então ele seria o quê? Aglutinação. Então, a única resposta que nós poderíamos mesmo fazer é a letra B. Viu como é fácil quando a gente vai aprendendo, né, as palavras, nós não caímos nessas pegadinhas aí de teste. Aglutinação ou justaposição? Vamos lá? Embora, lembra que a professora falou sobre isso? Em boa hora. Perdeu o elemento? Sim, perdeu o elemento. Então, a professora vai colocar aqui que essa primeira palavra, ela é pelo processo de aglutinação. Então, a aglutinação, a professora vai colocar como sendo, então, o A, né? E o justaposição, o J. Couve-flor. Essa palavra seria, então, por justaposição, porque ela não perde nenhum elemento. Eu tenho couve, tenho flor, os dois eu pronuncio. Hidrelétrica, hidro mais elétrica. Olha o que eu perdi, perdi o O. Então, nesse caso, ela é por aglutinação. É greco-latino, greco vem de grego, latino do latim. Então, nesse caso aqui, você tem os dois elementos, então essa palavra ali, ela não perde nenhum, ela é uma justaposição. A palavra fidalgo, lembra dessa palavra? Nós não utilizamos mais na nossa sociedade, mas você tem ela aqui. Filho de algo, perdeu o elemento? Perdeu, então ela seria por aglutinação. A professora vai dar continuidade aqui. Então, aglutinação. A palavra televisão, tele mais visão. Então, nesse caso aqui, ela tem um processo de formação por justaposição. Cor de rosa, cor, preposição mais rosa. Perdeu algum elemento? Não. Então, isso daqui é um processo por justaposição. E a palavra aguardente, nós já havíamos feito. Água ardente. Você fala água ardente? Não, você fala aguardente. Então, nesse caso, sofreu um processo aí, é a aglutinação. Então, essa última palavra é o A. Fácil, né? Espero que você tenha acertado aí. Esse outro exercício que a professora colocou, eu coloquei assim, que tipo de composição? Ou ele é justaposição ou ele é aglutinação. Justaposição não perde elementos. Aglutinação perde elementos. Então, vamos lá. A palavra autoescola. Você juntou os dois, eles não perdem elementos, então ele é por justaposição. A palavra micro-ondas. A palavra micro-ondas pegou o micro, pegou o ondas, duas palavras que se juntam, perdeu algum elemento? Não. Então essa também é por justaposição. Muito bem. Vamos lá. A próxima palavra. Que tipo de composição que é anjo da guarda? Quantos elementos que eu tenho aí? Eu tenho a palavra anjo, eu tenho a palavra dá, eu tenho a palavra guarda. 3 elementos. Perdeu algum elemento aí? Não. Então, isso também é justaposição. Lembra que a professora falou que a maioria das palavras por composição, elas são o quê? Justaposição. Elas não perdem elementos. Agora, olha essa palavra. Essa é uma cidade, a capital do Chile, Santiago, né? É como se eu dissesse San é santo, né? Então, nesse caso, ele perdeu o elemento. Isso daqui é uma aglutinação. Então, a aglutinação ela vai perder o elemento, a justaposição não perderá esse elemento aí. Nessa tirinha, a professora colocou, então, essa palavra, né? Na verdade, assim, a tirinha ela tem todo aí um teor que costuma ter algo cômico, né? E aí você vê que tem uma placa dizendo cama elástica, né? E aí você espera que seja uma cama elástica, é isso que ele queria dizer. Mas você olha e viu que tem os camelos e você entende esta palavra que eles formularam. Vamos escrever aqui. Cama elástica vem de cama mais elástica. Pessoal, nessa junção que eles fizeram na tirinha, perdeu o elemento? Perdeu, né?
Por isso que então esse processo é um processo de aglutinação. Aglutinação é a palavra que tem aí essa questão de perda de elementos. Vamos ver a outra tirinha que a professora colocou aqui. Você tem então, existem palavras formadas por composição? Ó, então, Tuta, o que quer fazer hoje? Shopping. Alguma outra opção que nos deixe menos infelizes? Miseráveis por conta da busca insaciável pelo consumo? Quero shopping mesmo. Ótima escolha, muito consciente. Quando nós vamos olhar aqui, nós temos algumas palavras que chamam a atenção. Por exemplo, a palavra infelizes, mas só tem um radical, não é composição. A palavra miserável só tem um radical, não é composição. A palavra insaciável, um radical, não é composição. E a palavra consciente também só tem um radical. Ou seja, a resposta que nós damos a essa pergunta, não existe, né? Só tem palavras por derivação, que é exatamente isso que nós acabamos de falar. O infeliz, o miserável, o consciente, né? O insaciável. Essas são palavras formadas pelo processo de derivação. Fácil, né? Olha nessa daqui, né? Nessa charge. Essas pernas listradas, você é o mosquito da dengue? Na verdade, sou só um pernilongo fashion, né? E aí você tem então essa questão da palavra, ó, já chama a minha atenção essa palavra, pernilongo. Existem palavras formadas por composição? Sim, existem, né? O pernilongo, né? Essa palavra aí é formada por composição. E por derivação, tem alguma? Mosquito, é mosca, né? O ito ali tem essa questão de ser o quê? De ser algo que é diminutivo, né? Então, nesse caso, tem aí essa listrada, vem de listra mais zoada. Então, você tem a palavra listrada como sendo derivação. Então, tudo isso você percebe nesse exercício. Relacione o radical grego e seu sentido. Vamos tentar fazer aí rapidamente? Crono tem a ver com o quê? Com tempo. Demo tem a ver com povo. Filo tem a ver com amigo. Fono tem a ver com som. Geo tem a ver com terra. Nós conhecemos mais, né? A palavra hemo tem a ver com sangue, por isso fala hemodiálise, né? A pessoa que ela precisa ir receber esse sangue quando ela tem uma doença. Macro quer dizer grande, né? Esses supermercados, né, enormes são os macros. O hidro tem a ver com água. Pronto. Olha, veja que eu tenho certeza que você iria ficar em dúvida em um ou outro, mas pela eliminação você consegue fazer exatamente essa relação aí. E por último aqui, faça palavras por composição com estes radicais. Então veja lá, crono, cronômetro, por exemplo, né? Então, coloquei o metro. Demo, democracia. Filo, filosofia, que é uma ciência. Fono, fonologia, né? Geografia, geologia. Hemografia, hemodiálise. Macrografia, macronômetro, hidrografia, né? Tem a ver com essa questão do estudo das águas, dos rios. Então, cada uma delas aqui, a gente foi fazendo o processo de composição, que é mesmo que duas ou mais palavras que se juntam e formam um novo sintagma, um novo termo. Então é isso, pessoal. Nessa junção aí você percebeu como é importante não só conhecer as nossas palavras do nosso vocabulário do dia a dia, mas essas outras palavras que geralmente nós encontramos aí nos estudos, nos livros, e é importante nós sabermos. Eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau!